Tem uma grande notícia acontecendo agora. O príncipe Andrew acabou de ser preso. Temos 11 navios de guerra indo para o Irã, eles já estão posicionados. Muitos perguntam, será que uma invasão ao Irã está próxima? Vamos entrar em guerra com o Irã? Precisamos conversar e analisar muito sobre isso. Depois quero abordar algumas questões proféticas, atualizar sobre o que está acontecendo no mundo e no movimento profético, o que Deus está dizendo e como navegar pelos próximos dias. Acredito que o Senhor está trazendo um ajuste correto, não um naufrágio, envolvendo poda e ordem em muitas coisas. Mas, cara, é algo realmente sério quando, de repente, a notícia de última hora é que o príncipe André foi preso. Agora, há muita coisa em torno disso. Isso ainda vai durar, mas preciso dizer que há muito por trás da narrativa surgindo. Devemos seguir orando pela liberação dos arquivos de Epstein e por todos os fatos desagradáveis ligados a isso. Porque o Senhor, eu acredito, está trazendo as trevas para a luz para que as pessoas sejam expostas a isso em nome da clareza, e a palavra-chave é justiça. Devemos seguir orando por justiça, pois tudo feito nas trevas está vindo à luz. Ainda há muito por vir, como vemos com o príncipe André. Nós vamos olhar isso em detalhes em apenas um momento. E claro, esse cenário de navios de guerra, navios cruzando o mar, tem sido uma palavra que temos carregado já faz algum tempo. Estamos vendo isso se desenrolar agora com o Irã, e vou te dizer, acho que há muito idealismo envolvido nessa possível guerra com o Irã e para onde isso está indo. Identificar ideias principais, reduzir repetições, manter nomes e eventos, preservar tom do autor, garantir gramática correta. Então isso é algo que está acontecendo agora e é realmente um grande momento, uma grande questão no corpo de Cristo e no que está acontecendo ao redor do mundo. Nós precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e discernir, então quero te agradecer por estar aqui hoje. Se puder comentar pago na íntegra ou gritar indo para o vermelho, já vi seus comentários, que dia ótimo. Nós estamos tendo um tempo incrível aqui no chão da NRB e eu quero entrar em muitos assuntos direto ao ponto. Então, Ellie, como você está? Estou muito bem esta manhã. Você está feliz pelo que o Senhor tem para nós hoje? Agora mesmo eu declaro encorajamento para você, que hoje é o dia que o Senhor fez. Você foi feita para este dia. Não recue, mas levante-se com ousadia. Hoje é o seu dia e você o toma em nome de Jesus. É isso aí, vamos lá. É hora de expulsar os demônios, lançá-los fora. É isso que está acontecendo ao redor do mundo agora e realmente é um tempo louco de verdade e é algo ao qual precisamos prestar atenção. Então vou entrar nessa próxima parte aqui. Vamos lá, vamos olhar o corte número 1. Vamos ver o que está acontecendo nas notícias sobre o Irã e já vamos falar sobre o príncipe André. Mas vamos olhar o Irã primeiro, vamos ver isso agora. Aqui vamos nós. O superciclo das commodities já começou e a demanda de investimento do varejo cresceu muito nos últimos meses. O JP Morgan disse que, se a demanda de investimento do varejo continuar, poderíamos ver $8.500 por onça. Se a alocação dos investidores privados aumentar de 3% para 4,6%, veremos de $8.000 a $8.500 por onça. O ouro e a prata estão subindo tão rápido que estão superando as previsões em semanas, não em meses. O BMO Capital prevê o ouro a $8.650 e a prata a $220 por onça em 2027. O Bank of America elevou sua previsão para $6.000 por onça até a primavera de 2026. O ouro tornou-se a segunda maior moeda. A alta da prata vem das compras chinesas, restrições de oferta e demanda global recorde. A prata disparou 158% em 2025, mas uma fase de mania não está longe. Não há motivo para pânico, é motivo para ajustar seus investimentos. Primeiro, tenha mais ouro e prata. O ouro quase dobrou o desempenho do 25 anos. Ligue para o grupo Patriot Gold hoje, mencione Destiny Image e receba sempre um serviço de primeira classe de patriotas protegendo patriotas. O grupo Patriot Gold oferece o IRA sem taxas vitalícias, onde seu IRA ou 401k pode ser mantido em ouro e prata físicos. E você pode ser elegível para o IRA sem taxas vitalícias. Em transferências qualificadas, ligue para 1-888-450-6380 e peça hoje mesmo um guia gratuito para investidores. O grupo Patriot Gold é o revendedor de IRA de ouro mais bem avaliado pela Consumer Affairs, 9 anos seguidos. Ligue para 1-888-450-6380.
Quantidade massiva dos Estados Unidos. Equipamento militar segue chegando em grande quantidade. Ao Oriente Médio em preparação para uma ação contra o Irã. Relatórios indicam que os Estados Unidos deslocaram mais de 50 caças para a região apenas nas últimas 24 horas. Junto com o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln já em posição e o USS Gerald R. Ford a caminho, há uma variedade de outros recursos da Marinha dos Estados Unidos nos mares Vermelho e Mediterrâneo. Apesar do progresso citado nas conversas de terça-feira, persistem dúvidas sobre a disposição do Irã em limitar seu programa nuclear ou lidar com a ameaça de mísseis balísticos na região. Ontem, na Fox News, o vice-presidente J.D. Vance foi perguntado sobre as negociações. Eles combinaram de se encontrar depois, mas há outra opção. Ficou muito claro que o presidente estabeleceu alguns limites que os iranianos ainda não estão dispostos a reconhecer e resolver, então vamos continuar trabalhando nisso. Mas é claro, o presidente reservou para si a capacidade de dizer quando ele acha que a diplomacia chegou ao seu fim natural. Esperamos que chegue a esse ponto, mas se chegar, essa será uma decisão do presidente. Os iranianos seguem ameaçando os Estados Unidos do líder supremo aos comandantes inferiores. A Guarda Revolucionária Islâmica ameaçou atacar interesses militares dos Estados Unidos em caso de escalada na região. O presidente do Irã buscou um tom mais diplomático sobre questões nucleares, apesar da retórica ameaçadora dos demais líderes iranianos. Já declaramos isso muitas vezes, minhas próprias declarações não são importantes. O que importa do ponto de vista ideológico é a política e a fátua do líder supremo. De forma alguma estamos buscando armas nucleares. Qualquer tipo de verificação que eles queiram realizar, estamos prontos para que essa verificação aconteça. Em Israel, autoridades acreditam que a guerra pode começar em poucos dias e já se preparam para isso. Harris. Ótima reportagem. Obrigado pelo pontapé inicial. Você percebe o que está acontecendo e que está acelerando, como eles dizem? Tem muitos fatores nisso. Vamos ver rapidamente o segundo trecho. Quero revisar isso com o Irã. A gente precisa orar sobre isso porque supostamente temos 11 navios de guerra lá agora e muitos caças. Isso está realmente aumentando. Vamos assistir acontecer já neste sábado. Sábado, eles estão dizendo potencialmente. Trump enviou navios de guerra e caças americanos à região durante negociações nucleares com o Irã. O correspondente Ed O'Keefe traz as últimas informações. Ed, boa noite. O que está sabendo? Tony, fontes disseram à CBS News que o presidente ainda não decidiu sobre o ataque. As discussões sobre possível ação militar são contínuas, enquanto a Casa Branca avalia riscos políticos e militares de escalada. O presidente afirmou que pode atacar se o Irã não limitar seu programa nuclear. O Pentágono vai retirar temporariamente alguns funcionários do Oriente Médio nos próximos 3 dias. Eles estão indo principalmente para a Europa ou de volta aqui para os Estados Unidos antes de qualquer possível ação ou contra-ataque do Irã? Ed, você citou recursos militares. Que tipo está sendo enviado? Bem, normalmente há pelo menos 30 a 40 mil soldados americanos na região. Atualmente há pelo menos 11 navios de guerra, incluindo o porta-aviões USS Abraham Lincoln na região. Outro grupo de porta-aviões liderado pelo USS Gerald Ford e 3 navios está a caminho. 50 aeronaves americanas chegaram hoje à região. Possível alvo militar são locais de lançamento de mísseis balísticos do Irã. Israelenses se preocupam com o avanço do programa iraniano desde reunião em dezembro com Trump. Ele disse ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu naquela reunião que apoiaria ataques israelenses contra os mísseis balísticos do Irã se um acordo nuclear não pudesse ser alcançado. Tony, certo. Ed, muito obrigado. Certo, então eles estão dizendo que há 50 aeronaves na área e, claro, 11 navios de guerra. Isso está realmente aumentando, eles estão atacando ou procurando atacar certos locais estratégicos e estamos apenas observando essa escalada. Você sabe, Israel está envolvido, tudo isso. Aqui está o que precisamos fazer, orar sobre isso, pois nada disso aconteceu, exceto quando o presidente interveio. Vimos na primavera passada, houve um momento em que o presidente enviou bombardeiros do Missouri até o Irã, e isso começou a se desenrolar e acabou sendo um cenário muito positivo. Foi algo limpo, rápido, tudo isso. Agora, hoje, este é um cenário diferente. Este é um cenário tático pelo qual precisamos orar e observar por vários motivos. Sabe, nada disso é um cenário de laboratório. Em outras palavras, o que eles estão fazendo pode realmente explodir na cara desta nação e de outras pessoas envolvidas. Então precisamos continuar orando.
Mas, sabe, eu acredito que a mão de Deus está em muita coisa do que está acontecendo. Só precisamos continuar confiando nisso. Então, vamos manter vocês informados sobre isso. Vamos continuar acompanhando. As notícias devem continuar surgindo hoje e no fim de semana, à medida que nos aproximamos. Mas estamos aqui na NRB. Quero dizer que, mesmo iniciando este próximo segmento, há muitas pessoas por aqui. O dia está apenas começando. É por isso que você vai ouvir muito barulho ambiente, vai ouvir, sabe, barulho de máquinas, apenas sons ambientes, batidas, pancadas e todo esse tipo de coisa. Estamos ao vivo na NRB em Nashville, Tennessee, e fico feliz que você esteja conosco neste ambiente tão ativo. Estamos nos divertindo muito, conhecendo tantas pessoas, e há uma presença poderosa de Deus em muitos dos comunicadores que estão aqui, mas vamos continuar. Quero falar disso e entrar no assunto do Príncipe André. Quero mostrar este trecho. É um breve trecho da Fox News anunciando, mas deixe-me dizer isso e depois explicar mais. Vamos assistir a este trecho sobre a prisão do Príncipe André. Vamos lá. Com um alerta da Fox News, André Mountbatten, em Windsor, anteriormente conhecido como Príncipe André do Reino Unido, foi supostamente preso sob suspeita de má conduta em cargo público. A polícia chegou a uma propriedade real no leste da Inglaterra hoje cedo para realizar uma prisão e informou: após avaliação, abrimos investigação sobre alegação de má conduta em cargo público. Ainda aguardamos mais detalhes. Mas tudo isso acontece depois que o irmão do rei Carlos foi destituído de seu título real devido a ligações com o pedófilo condenado Jeffrey Epstein. Vamos continuar trazendo as últimas informações sobre essa situação em desenvolvimento. Quando você vê isso, reconhece que é isso. André Mountbatten, de Windsor, anteriormente conhecido como Príncipe André, foi preso em 19 de fevereiro de 2026, surpreendentemente, em seu 66º aniversário, pela polícia do Vale do Tâmisa, sob suspeita de má conduta em cargo público. A prisão ocorre após revelações e arquivos recentes de Jeffrey Epstein, alegando que ele compartilhou dados confidenciais do governo do Reino Unido com o condenado enquanto era enviado comercial britânico. A polícia confirmou a prisão de um homem de cerca de 60 anos em Norfolk, com buscas em andamento em propriedades. Muita coisa está acontecendo no momento. Agora vou comentar sobre isso. Nós temos orado por justiça, estamos acreditando em justiça para as crianças, para todas essas pessoas. Mesmo com grandes notícias, é importante acompanhar as pequenas, pois sempre há algo acontecendo no mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre essas circunstâncias, sobre esses jogadores doentes, pedofilia, toda essa besteira. O que você percebe com isso? O que você percebe é o seguinte. Essa é só a primeira camada, o que estamos vendo agora é a primeira camada. Ok, então, o que realmente está acontecendo nos bastidores, se você seguir a trilha até a origem disso? E o que está por trás disso? O que está impulsionando isso? Um sistema luciferiano de elites perversas que estão comandando esse cenário. E qual é a agenda luciferiana para destruir a humanidade, para degradar a humanidade? Eles precisam de derramamento de sangue. Eles precisam de todas essas coisas para realmente realizar sua agenda pagã, perversa e depravada e, no final, conquistar a terra dessa forma. Sei que parece loucura, mas isso é satanismo em alto nível e é o que eles fazem. Satanismo, comportamento luciferiano, onde eles realmente trazem crianças, torturam-nas, fazem todas essas coisas horríveis. Além disso, temos amigos próximos diretamente envolvidos nesses cenários e sabem exatamente o que ocorre. E eu acredito que, se realmente víssemos aos olhos do público o que realmente está acontecendo nesse nível, acho que as pessoas ficariam horrorizadas com o que está acontecendo. Mas aqui está o problema às vezes, e isso é algo contra o qual estou orando. Estou orando para que isso realmente toque o coração da nação. Estou orando para que isso toque o coração das pessoas em todo o mundo. E que haja um clamor, deveríamos ter um clamor público sobre o que já vimos nos arquivos de Epstein. E eu creio, Deus, que todos eles continuarão a vir à tona. Não acho que eles consigam esconder isso. Acredito que tudo vai vir à tona. Precisamos continuar orando. Quero dizer isso a você de forma enfática. O motivo pelo qual eu acredito que isso está vindo à tona é porque o Senhor está dizendo: tem havido tanta maldade, tanto luciferianismo, coisas demoníacas, até mesmo adoração satânica ao Satanás. Através desses eventos terríveis que aconteceram com crianças, você sabe, algumas das coisas que eles encontraram na ilha, a ilha dos pedófilos, são:
Eles encontraram áreas subterrâneas onde descartavam corpos, incinerando-os, até mesmo os ossos. Eles faziam isso ou queimavam com ácido para se livrar das provas de que tinham crianças lá ou jovens adultos, tudo isso. E o Espírito do Senhor está, eu acredito, muito enojado com isso e Ele está trazendo isso à tona, Ele está colocando isso diante da cultura, está colocando isso diante da igreja para que a gente haja, para que a gente haja, a gente haja, a gente haja. Então, o que precisamos orar é por justiça. Precisamos orar por justiça e pela coragem dos nossos líderes de se levantarem com justiça e trazerem essas coisas à tona. E é isso que o Espírito do Senhor quer fazer agora. Então, estamos denunciando, estamos falando sobre isso, estamos apenas começando a divulgar o que está acontecendo. Mas quando você assiste aos principais noticiários, sempre vai ser algo muito suavizado. Cenário. Eles não vão mostrar tudo por completo, mas oramos para que isso venha à tona por inteiro, oramos por isso. Eles são obrigados a noticiar até na grande mídia. Agora dizem que há supostos casos envolvendo o príncipe André. Ele já não é mais considerado príncipe. Nós basicamente o rebaixamos para, você sabe, André Mountbatten de Windsor, anteriormente conhecido como príncipe. E você sabe, tem algumas coisas aqui que não são boas. Mas eu tenho que te dizer, há uma maldade muito mais profunda envolvida nisso. E eu acredito que o Senhor quer expor isso e Ele quer expor para que possamos começar a trazer luz para a escuridão. E nós temos que resgatar crianças, temos que resgatar pessoas, temos que começar a falar sobre isso e é algo sério. Sim, vi que estão comentando sobre isso. Um navio de cruzeiro afundou há poucas horas e tubarões se aproximaram. As pessoas estavam na água, mas no vídeo não dá para ver bem os tubarões chegando. Vi esses comentários. Tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo agora e as pessoas estão só se segurando e é algo intenso. Mas tem uma coisa que eu quero abordar. E uma das coisas é que, quando começamos a falar sobre toda essa loucura, não estamos tentando amplificar e realmente só enfatizar a maldade. Eu não gosto de fazer isso. Esse não é o objetivo desse programa, mas a gente precisa olhar para isso. E uma das frases que eu costumo dizer é a seguinte: precisamos dar uma olhada em Golias enquanto mantemos nossos olhos fixos em Deus. Sim, a escuridão está chegando, sim, o mal está aí. Sim, é aquele mal enorme, gigante, tipo fifi, fofum, precisamos dar uma olhada nisso. Olhamos fixamente para o Senhor Jesus Cristo, buscando a resposta que é sempre a mesma. Sabe, ontem à noite estávamos participando de um painel profético que foi transmitido na televisão e também em várias plataformas de mídia social. Muitos bons amigos estavam lá, inclusive Mike Signorelli. Tantas coisas boas estão acontecendo nessa reunião. Eu estava lá, é claro, com o bispo Alan Dadd, o Troy Brewer, estávamos lá com Perry Stone, havia várias pessoas presentes. Minha mãe se levantou. Heather, minha esposa e mãe da Alison, também se levantou e começou a compartilhar palavras muito poderosas. Muitas coisas poderosas e reveladoras foram compartilhadas por vários palestrantes nesse painel profético. Uma das coisas que quero dizer sobre isso, porém, é que quando eu estava lá, comecei a ver a mão de Deus ou algo envolvendo Rubio, Marco Rubio, e há muito a ser dito sobre isso. Vou aprofundar isso porque acredito que o Senhor está agindo por meio desse homem agora. Existe? Prefiro não comentar agora, mas percebo mudança na narrativa e muito favor sobre Rubio. Devemos orar por sua proteção. Também quero dizer isso. Muitas pessoas estão liberando palavras proféticas. Não julgo se estão certas ou erradas, só quero abordar o assunto. Muitas pessoas estão liberando, tipo assim diz o Senhor, ou liberando palavras proféticas de que o presidente poderia ter sua vida tirada. Agora vemos e falamos muitas coisas, mas aqui está o que precisamos fazer. Dizem que Heather é minha namorada. Na verdade, ela é há cerca de 27 anos de casamento. Sim, quero dizer isso sobre todas essas palavras. Por favor, me ouça agora. Em vez de liberar palavras de maldade e escuridão e dizer, aqui está o que eu vi e eu vejo muita coisa. Às vezes eu vejo coisas que são chocantes, coisas que eu penso, não, e o Senhor não me diz, ei, vá em frente, profetize isso e libere. É como cooperar com o mal. Às vezes você vê coisas que não devem ser declaradas publicamente. Você as vê para se opor a isso, sim, você se opõe porque o inimigo adoraria isso. Se todos os profetas disserem, sim, foi isso que vi, não podemos agir assim. Pode ser preciso, sim, mas é para oração e intercessão.
você me deixou dizer isso. Assim, Atos capítulo 11, versículos 26, 27 e 28, Ágabo se levantou, o profeta Ágabo, e quando Ágabo se levantou, ele fez uma declaração. Mas, sabe, é sempre redentor, você tem que ser muito claro com isso, ok? Então, a coisa mais fácil do mundo que poderíamos fazer, e eu já fiz isso no passado, é simplesmente dizer as coisas chocantes que estou vendo e realmente declarar isso. E o Senhor começou a tratar comigo sobre isso e me confrontar de uma forma saudável, dizendo: você não deve liberar condenação. Você não deve simplesmente chegar lá e dizer, sabe, não está ruim, vai ficar pior. Deixe-me te dar aquele olhar profético de 1000 jardas, o olhar do ursinho carinhoso. Não quero fazer isso, quero liberar a palavra do Senhor que traz vida. E ao vermos as coisas, as enquadramos de forma que traz fé. E então nós pregamos a palavra sobre isso, profetizamos a palavra, falamos vida, e eu gosto desse comentário. Não fomos chamados para ser médiuns, mas para declarar a palavra do Senhor que deve ter redenção ligada. Mas Atos 11, 27, 28, 26, 27 e 28, há a narrativa onde o profeta Ágabo, isso é uma declaração profética do Novo Testamento, onde ele se levanta e diz, está vindo uma fome, e ele declara uma fome. Agora, muitos diriam, isso é uma confissão negativa, Ágabo, controle-se, certo? Ele fez, mas o ponto é, quando ocorreu, a igreja não disse, aqui está o que faremos. Vamos cavar buracos e bunkers e começar a atacar uns aos outros e fazer tudo isso. E sabe, apenas se esconder e assistir para ver o que acontece. Não, quando essa palavra profética foi liberada, a igreja se mobilizou e enviou ajuda para aquela área imediatamente. E essa profecia se cumpriu, como as Escrituras dizem em Atos capítulo 11, diz que essa profecia se cumpriu nos dias de Cláudio César. Quando isso aconteceu, a igreja se preparou e enviou ajuda para a região, e eles começaram a trazer força e auxílio para as pessoas. Nós vemos e profetizamos coisas, com certeza. Às vezes compartilhei coisas que não são tão encorajadoras, mas preciso dizer que devemos ter muito cuidado com isso por causa do inimigo. Neste momento, eu acredito que a nação, muito do que está acontecendo está por um fio. E por causa do sensacionalismo, ou até mesmo para estar certo ou ser preciso, eu não quero estar num lugar onde a gente prevê as coisas, aí acontece e a gente diz, olha, tá vendo, eu previ isso, e tira um coelho da cartola, eu não acredito. Acredito que isso agrada ao Senhor, se glorifica Jesus ou incentiva as pessoas a orarem e se mobilizarem. Por exemplo, há cerca de 3 anos eu acordei cedo de manhã, bem cedo mesmo. Isso acontece comigo às vezes, não todo dia, mas acontece. Eu acordei e vi uma ilha que estava cheia de fumaça, explodindo e tudo mais, e eu pensei, o que estou vendo? Ela estava explodindo, as coisas estavam se desfazendo, e eu pensei, cara, essa ilha está sendo bombardeada ou é vulcânica? E eu não tinha certeza. Às vezes eu vejo coisas, literalmente vejo, e então preciso tentar interpretar o que estou vendo, e isso é importante. Por isso você deve usar a sua Bíblia como fonte de revelação, não Joseph Zé, outras vozes proféticas ou profetas do YouTube. A palavra de Deus é a nossa revelação. Você tem que ler a Bíblia até ela começar a falar com você. E então, você sabe, conhecemos em parte, profetizamos em parte. E eu acho que precisamos admitir isso cada vez mais, acho que precisamos dizer cada vez mais, é isso que está acontecendo, mas quando eu liberei aquela palavra, eu não a liberei. De um jeito de, vai ser tão ruim, vai ser ruim, não é ruim, é pior, todo mundo corre e se esconde, vai ser terrível. Em vez disso, o que eu disse foi, eu vejo isso, vamos orar, vamos para a oração, vamos agir sobre isso, vamos aplicar nossa fé nisso. E então, 2 dias depois, a ilha de Tonga explodiu. E nós temos esse registro de data da transmissão ao vivo e do que aconteceu. E esse tipo de coisa acontece repetidas vezes. Acredito que ao orarmos em concordância, o Senhor intervém, resgata pessoas e as conduz para fora de uma área. Nós profetizamos isso. Os incêndios no Havaí, na verdade foi muito tempo antes, mas eu disse, eu vejo uma praia no Havaí, vejo fogo atravessando ela. Estou tentando entender o que vejo e esse é o maior problema. Existem questões sobre profecia. Às vezes, ao ver algo pode ser preciso, mas a percepção de profundidade é um grande desafio para profetas ou pessoas proféticas. É difícil. Você vê algo e parece sempre ser agora, mas há uma percepção de profundidade que devemos reconhecer. Ok? E eu preciso dizer para você, o Senhor, ok? Estou recebendo atualizações sobre o Irã, 37 navios e submarinos, o maior cenário militar. Estou recebendo atualizações de um dos meus queridos amigos.
maior mobilização militar desde o Iraque. É isso que estamos vendo agora com o Irã. Rapaz, isso é forte, tem muita coisa acontecendo. Grande movimentação de aeronaves para bases dos Estados Unidos na Europa e Oriente Médio. Nas últimas 48 horas, precisamos observar e continuar orando. Agora vou aprofundar mais no profético. Quando vemos essas coisas e estamos declarando e decretando algo, precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Nós realmente precisamos, e a palavra de Deus precisa nos corrigir, precisa me corrigir, e temos que ser humildes nesse aspecto e realmente dizer, é isso que estou vendo. Você discerne, vamos orar juntos e passar por isso. Se eu perceber algo claro, compartilho. Mas, sabe, mesmo quando eu compartilho, às vezes a interpretação, e esse é o grande ponto, vou ao quadro explicar. L, certo? Isso é importante e quero analisar. Depois veremos 1 Coríntios 14 e falaremos sobre isso. Vou ao quadro. Algumas das coisas mais importantes no profético são essas, e eu realmente preciso explicar isso para nós hoje. Isso vai te ajudar, então, por favor, republique isso, compartilhe isso. Aliás, ainda não agradeci, mas obrigado a todos que são parceiros neste ministério e transmissão. Se você é parceiro, obrigado. Seja você novo ou antigo conosco, muito obrigado. Se quiser se juntar à nossa família de parceiros, será muito bem-vindo. Você faz isso acessando josephc.com, tornando-se parceiro. Nossa equipe leva isso muito a sério. Nossa equipe, nosso time de oração vai te ligar regularmente, nós vamos te ligar, porque não queremos apenas ter uma relação de troca. Queremos construir uma família e comunidade e vamos te ligar e orar com você. Isso exige esforço, mas você vale a pena. Ao se tornar parceiro aqui, você receberá ligações de oração, apenas isso. Não pediremos ou solicitaremos nada, só queremos orar por você e com você. Acesse josephc.com para se juntar à família de parceiros. Se não puder, seguimos aqui todos os dias com você. Ok, vamos lá, vamos falar sobre profecia bem rapidamente. Quando falamos sobre profecia, vou tentar desenhar isso da forma mais simples possível. Vamos supor que você veja um evento profético, ok? Você vê algo que é como uma chama. Ok? Então você vê isso no espírito, por assim dizer, ok? Então, vamos supor que você esteja vendo algum tipo de evento profético. Isto é um olho, você está vendo algo, você está olhando para isso, e então, a partir desse evento, você passa por todo esse cenário, certo? Isso passa por um filtro de modelagem, outra coisa que podemos dizer, vou desenhar outro cenário em outra direção para ampliar esse ponto. Mas quando você passa por isso, você vê algo, e então isso passa pelo que eu chamo de filtro de modelagem. E eu poderia me aprofundar muito nisso, mas vou manter em um nível bem superficial por enquanto. Com base nos seus valores, sabe, na sua doutrina, no seu ambiente. Ou seja, de onde você vem, como você foi criado. E isso basicamente compõe como você enxerga as coisas, a sua visão de mundo. Você já viu como algumas pessoas estão sempre profetizando a doutrina delas, estão sempre profetizando suas declarações doutrinárias, e eu acho que isso é algo perigoso. Quando você passa por isso, precisamos entender que é isso que enfrentamos. Este é o lugar para isso. Agora, deixa eu explicar, pois é importante. Muitas pessoas recebem uma revelação, certo? Revelação é quando você tem um encontro, um momento Mufasa. Eu vi algo, fui visitado por um anjo, esse tipo de coisa, você entende? Essa experiência, esse momento Mufasa, né? Aquele momento de arrepio, e muitas pessoas adoram isso. E as pessoas são viciadas na experiência, mas não a dominam. Muitas vezes acumulam experiência, mas não a controlam. O que quero dizer com isso? Quando você tem uma experiência, você precisa ir à palavra escrita de Deus, precisa ir para a sua vida de oração, você tem que deixar a Bíblia julgar o que você está vendo, tem que deixar a Bíblia fazer isso. Às vezes tenho experiências e cenários proféticos. Se não estiverem de acordo com a palavra de Deus, devemos aplicar. 1 Coríntios 4:6 que diz, aprendam em nós a não ir além. Estou vendo Adam Capa está aqui. A palavra diz, não vá além do que está escrito, não vá além disso, não vá além da palavra escrita de Deus. Você precisa permanecer na palavra escrita de Deus. Em outras palavras, você deixa a Bíblia dimensionar corretamente as suas experiências. Não importa o quão sensacional foi ou se você ficou arrepiado dizendo, Mufasa, é preciso deixar a Bíblia dimensionar seus encontros.
Quando temos uma revelação, é o momento ahá, quando a lâmpada acende, mas agora isso precisa passar por essa circunstância, que poderíamos chamar, e eu meio que perdi o espaço aqui, então vou chamar isso de área de 1 Coríntios 4:6, interpretação. Ok, interpretação, então revelação, interpretação, e onde a maioria das pessoas se perde é na aplicação. Sei disso por experiências estúpidas e dolorosas na minha vida. Você tem uma revelação e pode interpretá-la. Toda palavra deve ser julgada por 2 ou 3 testemunhas, analisada pelos profetas e trabalhada por você. Se algo está de acordo com as Escrituras, você tenta aplicar. Sim, você pode compartilhar, mas deixe que isso seja analisado e eu acho que isso é uma coisa boa. Aplicação realmente significa boa etiqueta, certo? Acho que escrevi errado, mas enfim, etiqueta. Ao passar por esse processo, percebe que muitas vezes é a forma como você diz e entrega, é como isso chega às pessoas. Agora, outra coisa sobre isso, como eu disse que ia fazer isso, então vou dizer, aqui está outro olhar. Você está olhando para uma circunstância e recebe uma palavra atual de Deus, você diz, uau, eu vejo um evento, e as pessoas acham que isso vai ser exatamente como o evento vai acontecer. Isso é exatamente o que vai acontecer. E elas declaram, tipo, isso é o que eu vi, estou te dizendo, é isso. Mas quando acontece depois, às vezes é bem diferente. Você só vê o evento diante de você. A percepção de profundidade faz parecer que o vê instantaneamente e pensa, é isso que o Senhor mostra, mas na verdade é diferente. E é aí que você precisa ler o terreno, precisa dominar a experiência, porque quando as coisas não correspondem exatamente ao que você viu, é uma questão de interpretação. Certo? E é aqui que muitas pessoas se complicam. No profético, e especialmente pessoas proféticas mais jovens, elas têm uma noção, elas têm uma unção. Eles dizem, vi isso, é assim. Depois defendem essa ideia e praticamente morrem por ela, em vez de apenas admitir. Sabe de uma coisa? Tem algo que estou sentindo, tem algo que estou percebendo, estou passando pelo processo. Então, como assim? Ei você, com certeza. Olha só isso e olha quem está aqui, olha isso, veja este homem de Deus bem aqui. Eu disse, vou lá interromper. Rick, fale com a gente. Vou dizer a vocês, amo Joseph Z, sua filha e toda a sua família. Vocês precisam caminhar com ele. Joseph é de verdade e eu o amo como a um filho. Ah, eu te amo como pai. Eu te amo. Ok, estou saindo? Eu adoro isso. Senhoras e senhores, Rick Renner, Roberts, venham cumprimentar todos. Eu, Roberts Laird, estou ao vivo na NRB e as pessoas começam a chegar. Posso deixar o Roberts cumprimentar todos? Estou muito feliz com sua presença. Eu te amo, homem de Deus. Aqui é Roberts Laird Roberts. Pode cumprimentar todos e dar um oi? Bom dia a todos. Estamos felizes por estar aqui e amamos Joseph Z. Considero Joseph Z um dos novos líderes da onda profética que chega. Obrigado, Senhor. Já tivemos 2 movimentos proféticos. O terceiro é meu. Você faz parte da liderança e fico feliz em ser seu amigo, apoiá-lo e torcer por você. Se você se sair bem... Seus livros são incríveis, os generais. Os cenários que você aborda são profundos. Estou ansioso para fazermos alguns programas. Mais tarde este mês, então vou ver você de novo. Isso é incrível. Amo vocês. Amo você, irmão. Obrigado pelo alô. Esse é o Roberto Slayer, siga ele e também o Rick Renner. Adam, venha aqui, por favor. Este é meu amigo Adam Capa. Ele é líder de louvor, já trabalhou muito com Jeremy Camp, agora é pastor. Adam, pode dar um alô para todos? Te amo, irmão. Bom te ver. Estamos ao vivo. Este é meu amigo Adam Capa. Adam, quer cumprimentar o pessoal? É uma honra estar aqui na NRB e ver um amigo de longa data e ver o Espírito de Deus vivo e agindo na geração desperta. Você é incrível, cara. Realmente gosto da maneira como você lidera, do louvor e das coisas que pudemos fazer juntos ao longo dos anos. Sou muito grato por te ver e espero poder conversar com você depois. Amém, nós vamos, obrigado. Adam, obrigado pelo cumprimento. Siga Adam Capa, grande homem de Deus. Ok, vou voltar para isso depois de ter sido bombardeado pelo apóstolo Rick Renner. Isso é tão bom. Então, quando estamos olhando para isso rapidamente, e se mais pessoas chegarem, talvez o Bispo Allen esteja aqui em um momento. Então, isso é a NRB, é maravilhoso. Deixe-me entrar nisso só mais um momento. Agora, quando estamos falando sobre o livro de Atos, estamos falando sobre todos esses cenários que estão se desenrolando. Atos capítulo 11, 27. Ágabo disse que uma fome estava chegando, disse que desafios estavam vindo, mas a igreja enviou ajuda.
Ele viu isso, mas a igreja respondeu. Com a interpretação e aplicação corretas, eles trouxeram um cenário redentor. Mas para muitas pessoas proféticas e muitas pessoas que acham que são profetas, na verdade não são. Elas estão apenas tendo experiências ou sensacionalizando as coisas. Mas também há muitos bons, e acredito que agora é saudável de mencionar isso corretamente, mas saiba que não é direção hidráulica como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se o Espírito Santo viesse sobre você ou mostrasse algo, era como direção hidráulica direta. Você diz exatamente o que Deus diz, ou sua vida está em risco, né? Ou acabou para você. No Novo Testamento é diferente, não é exatamente a mesma coisa. Porque todo crente está ligado ao poder do Espírito Santo, sendo cheio dele, batizado no Espírito de Deus ou uma nova criação em Cristo Jesus. Estamos em um relacionamento de trabalho com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus controlava totalmente e vinha sobre as pessoas. Eles falavam o que ele queria, senão suas vidas estavam em risco. Se errassem, precisavam fazer um concerto de pedras. Caso contrário, eram apedrejados até a morte. Mas no Novo Testamento temos um relacionamento de trabalho com o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento era uma tradução direta. Deus falava por você. No Novo Testamento, ele fala diretamente ao corpo de Cristo, um conselho de líderes e pessoas que analisam isso. E se as coisas não estiverem certas, sim, isso deve ser discutido. Se as coisas não forem bíblicas, sim, isso deve ser discutido. Então o Senhor quer trazer ordem e força para nós, onde começamos a viver, nos mover e existir. Por quê? Porque Jesus ama seu corpo e Ele quer que seu corpo tenha informações precisas. E não apenas coisas sem sentido e fora de controle. É isso que quero dizer. Vou te dar uma passagem bíblica sobre isso rapidamente, Eli. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14, e há muito o que se dizer sobre esse capítulo. É poderoso, mas eu só vou te dar uma compreensão rápida. Vou começar no versículo 29, na verdade vou começar no versículo 27, diz assim, vou subir para o 26, vamos para o versículo 26, 1 Coríntios 14, 26. Diz, como é, irmãos, que ao se reunirem cada um tem um salmo, ensino, idioma ou interpretação? Uma revelação, tem uma interpretação, que tudo seja feito para edificação. Quero que vocês ouçam isso. Edificação, precisamos fazer as coisas para a edificação do corpo. Se alguém falar em línguas, que sejam até 3, um de cada vez, e haja interpretação. Mas se não houver intérprete, fique calado na igreja e fale apenas com Deus e consigo mesmo. Isso vale para quem fala ou declara algo em línguas publicamente. Ao se levantar e dizer que poderia, deveria ou faria algo, mas hesita, certo? Se fizer isso em público, é necessária uma interpretação. Isso é diferente do livro de Judas, onde você se edifica orando na sua língua mais santa, você ora no Espírito, edificando a si mesmo. Há variações disso, mas veja também o versículo 29, que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem. Isso é uma oportunidade profética interna, uma ordem e protocolo proféticos internos, onde você deixa 2 ou 3 julgarem, e isso é importante. Isso é profecia interna, especialmente no versículo 30. Se algo for revelado a outro que está ao lado, o primeiro deve se calar, pois todos podem profetizar um a um, para que todos aprendam e sejam encorajados. Veja novamente, edificação. Aqui está a palavra encorajados. A profecia não deve te deixar em um estado de desânimo e tristeza. Vou te dizer uma coisa, irmão, não está ruim, está pior. Tem uma tempestade chegando, alguém pode profetizar isso, e isso é verdade? Com certeza, sempre há uma tempestade a caminho, mas se a percebemos, deve haver instruções do profético sobre como orar e se manter firme. O mais importante está no versículo 32. Quero que você ouça isso, quero que você ouça isso. 1 Coríntios 14, 32. Isso é poderoso. Muitas pessoas dizem, o Espírito Santo vem sobre mim e eu não consigo controlar. Eu simplesmente tenho que tremer, pular, me agitar todo, espumar pela boca e sair falando qualquer coisa, começar a decretar e declarar coisas, e isso não é bíblico. O que está escrito em 1 Coríntios 14, 32 é, e os espíritos dos profetas, no plural, estão sujeitos aos profetas. Há algumas maneiras de você olhar para isso. Significa que você não precisa simplesmente fazer qualquer coisa. Isso mesmo, você não precisa dizer de repente, eu tive que profetizar, eu tive que agir fora de ordem, eu tive que compartilhar algo maluco. Não, você não precisa. Você está no controle desse dom que Deus colocou sobre você. E você precisa usar julgamento, revelação, interpretação e aplicação.
Por isso, ao compartilhar informações, devemos ser cautelosos, especialmente sobre algo dramático envolvendo um líder mundial ou eventos importantes. Precisamos tornar isso redentor e precisamos dizer, cara, estou vendo algo, vamos nos mobilizar em oração e orar pela vida dele, vamos nos posicionar por essa pessoa. Agora, por exemplo, oramos pelo presidente dos Estados Unidos pedindo proteção. Eu anulo toda palavra contra ele, eu anulo todas as coisas horríveis que as pessoas disseram. Isso não vai acontecer com ele. Em vez disso, eu declaro vida, eu declaro proteção em nome de Jesus, e então o espírito do profeta está sujeito ao profeta. É forte, o versículo 33 diz algo poderoso envolvido nesse protocolo profético. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Agora vou dizer mais uma coisa, Eli, e falar mais sobre essa escritura. Quero sua opinião. Vi isso e percebo algo acontecendo com Rubio. Isso aconteceu ontem, quando eu estava no painel, comecei a ver Rubio e estou orando por proteção. Mas também estou orando por esse favor que vejo vindo sobre ele. E, sabe, uma das coisas que eu vi no cenário de 2028 é que eu vi um azarão e você pergunta, o que isso significa? Significa que algo que ninguém realmente esperava, pelo menos neste momento, iria surgir e começar a ser um precursor. Algo iria aparecer e se destacar. Será que é ele? Eu não sei, mas eu vi uma figura que seria como um azarão entrando nesse cenário. Quando estamos falando especificamente de Rubio, eu acredito que o Espírito do Senhor está dizendo que algo vai acontecer com ele. Sobre o favor, estou orando por proteção e repreendendo qualquer negatividade, mas o favor que vejo é... Eu vi isso acontecendo em algum momento entre agora e julho, e claro, depois também, mas eu vejo esse favor e sabedoria e vi uma luz brilhando sobre ele. Vamos continuar orando, analisando e passando por esse processo. Acredito que um favor repentino virá para ele. Vamos seguir orando sobre isso e por ele, pois é poderoso. Ali você sempre tem encontros proféticos. O que fazemos? Mantemos isso na palavra de Deus. Isso mesmo. Sim, nós temos, viu? Eu sinto a presença de Deus tão forte. Vamos lá. Eu sinto a presença de Deus tão forte. Agora é a hora de você se aprofundar na palavra de Deus. Você precisa conhecer Jesus, o Deus vivo, Ele é o Deus vivo. Obrigada, Jesus. Eu declaro convicção no seu coração agora mesmo que você conheça o Deus vivo, que você tenha ousadia em Jesus, que você não recue. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Sim. Um espírito de poder. Oro, um espírito de poder sobre o povo de Deus. Que você tenha discernimento e saiba o que fazer. Obrigada, Jesus. Sim, Jesus. Ele nos deu a capacidade de pisar em cobras e escorpiões. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, você se posiciona com ousadia no que Jesus pediu para você fazer. Mergulhe na palavra de Deus. Entre no lugar secreto. Sim, Senhor. Você precisa de Jesus, você precisa conhecê-lo. Você precisa de um relacionamento pessoal com Jesus. Sim, Senhor. Obrigada, Senhor. É verdade. Obrigado, Jesus. Essa é a coisa mais importante. Temos que fazer discípulos de todas as nações. Temos que fazer convertidos. Temos que levá-los de convertidos a discípulos. Sim, esses dons são para a igreja e também para o mundo. Por isso transmitimos e profetizamos sobre isso. Eli, compartilhe o que mais tem. O Senhor falou comigo um pouco. Eu creio que algo vai se manifestar. Deus está tentando trazer algo à tona. Ele falou comigo, eu conversei com você sobre isso. Tinha a ver com essa narrativa do zangão, onde ele me mostrou em simbolismo. Ele me mostrou um zangão e eu estava analisando isso. Eu fiquei tipo, ok, do que se trata isso? E meio que levou a um beco sem saída. E depois eu estava assistindo a um vídeo explicando a história de Débora e no meio do vídeo, do nada, apareceu. O nome Débora, quando você procura a definição do nome Débora, é o zangão. Agora, o que as abelhas fazem? Elas trabalham e produzem mel. Então eu acredito que há algo que vem de um ato de obediência. O corpo de Cristo vai se envolver, vai trabalhar e o mel simplesmente vai fluir. O Espírito de Deus vai fluir a partir da obediência. Você sendo obediente a Jesus, você sendo obediente ao Espírito de Deus.
A bênção vai simplesmente fluir e as pessoas vão ser salvas e libertas. Então eu simplesmente libero isso sobre você agora, essa obediência em nome de Jesus. Libero obediência sobre você para que saiba o que fazer agora em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, você tem clareza, você tem olhos e mente claros em nome de Jesus. E eu repreendo qualquer obra do inimigo agora mesmo. Tudo o que está guerreando contra você, tudo o que está tentando te derrubar e fazer você se sentir como se não fosse digno, fazer você sentir que não é bom o suficiente, fazer você pensar que não consegue. Eu me oponho a isso em nome de Jesus, pois medo, dúvida e incredulidade não vêm de Deus. Se você enfrenta esses sentimentos, eu os repreendo. Em nome de Jesus, eu permaneço em fé com o povo de Deus e nós permaneceremos com ousadia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito de poder. Sim. Com conselho e o Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Quer compartilhar algo? Acredito que o Senhor está dizendo que é algo sobrenatural. Você recebe imagens proféticas e precisa interpretá-las. Muitas pessoas, por exemplo, veem uma cegonha e acreditam que isso tem um significado. O que você está vendo é realmente forte e confio no seu processo, querida, pois você já passou por muito disso e via a precisão se repetir várias vezes. E, sabe, imagens de revelação são conhecimentos revelados ao seu espírito que sua alma está tentando decifrar. Ela está tentando entender o que está vendo. Quero dizer isso, sabe? Essa palavra abelha, Débora. Eu acredito nas abelhas, no jeito como voam, cientificamente, biologicamente. É como se fosse uma impossibilidade, sim. E então o fato desse nome, Débora, significar abelha, é como uma unção impossível para fazer o impossível. Sim, sabe, Mel, tudo isso. O Senhor está criando um cenário impossível para você ter uma virada e fazer o que é impossível. Nós temos um ditado, se você faz o difícil, Deus muitas vezes fará o impossível. A fé é a sua parte, a graça é a parte de Deus e Ele fará o impossível por você. Quero dizer isso para todos hoje. Temos muita atividade acontecendo aqui na NRB. Eu adoro isso. E eu quero simplesmente agradecer àqueles que se tornaram parceiros, que estiveram ao lado do ministério, que estiveram conosco. Estamos aqui e com tudo acontecendo no mundo, especialmente essa história do príncipe André, toda essa confusão, oro para que haja mais revelações e pelo que ocorre com o Irã, como dizem. Até sábado, relatos apontam que isso pode se intensificar. Nós só precisamos continuar orando e nos aprofundando nisso e vamos transmitir sobre isso, falar sobre isso. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui e se quiserem se juntar à nossa família de parceiros, uma das coisas que levamos muito a sério é que vamos ligar para você regularmente quando você se tornar um parceiro. Aqui na Joseph Secom temos uma equipe inteira dedicada a uma equipe de oração por telefone que vai entrar em contato com você, vai começar a ligar para você e orar por você. E nós levamos isso muito a sério. Nós não estamos apenas dizendo, ei, seja nosso parceiro e obrigado. Nós estamos realmente dizendo, nós vamos ministrar a você, vamos amar você e vamos estar ao seu lado. Então espero que você faça isso. Você pode ir ao Joseph Secom para fazer isso. Nós acreditamos que o Senhor está nisso. Se não puder fazer nada, nós te amamos. Estaremos sempre aqui por você, ao seu lado, e isso é poderoso. Acreditamos que por meio das redes sociais, desta plataforma e da TV, conseguiremos ficar juntos, especialmente onde estamos indo. Ligaremos regularmente para orar por você e esperamos que consiga participar. Se não puder, amamos você e estaremos ao seu lado em qualquer situação. Jesus é realmente o Senhor. Tenho um livro novo e te encorajo a dar uma olhada, Punindo as Trevas. É um livro forte sobre guerra espiritual na era moderna, desafios que enfrentamos. Chamo de Punindo as Trevas, guerra espiritual eficaz. Creio que Deus está falando com você. Vai ser incrível, ainda há muito a fazer na NRB. Estaremos com você nos próximos dias. Por favor, compartilhe e divulgue. Somos muito gratos por você. Inscreva-se no canal do José Z no YouTube e temos muito mais para fazer e estamos juntos nisso. Nós estamos, Deus está nisso. É tão bom. Sim. É tão bom, do jeito que o Senhor está agindo através de todos aqui e do jeito que estamos juntos, o corpo de Cristo, estamos presentes, estamos resistindo às trevas e dizendo, você é quem vai sair do caminho. É isso aí, quem sai do caminho é você, escuridão. Obrigado por compartilhar essa ótima palavra hoje. Ainda temos muito a fazer e vamos voltar. Estamos na Convenção Nacional dos Comunicadores Religiosos. É incrível como Deus fala. Lembre-se, mesmo em dias ruins, você é ungido para ser o melhor. Há alguém com uma revelação de Deus. O Todo-Poderoso não depende de uma cultura enlouquecida.
Continuaremos aqui e vamos orar pelo que falamos hoje. Creio que Deus vai te ajudar. Obrigado, parceiros. Se quiser entrar para a nossa família, acesse josefze.com e ligaremos para você. Vai ser poderoso. Jesus é o Senhor. Compartilhe, inscreva-se e baixe o app Joseph Z na sua loja preferida. Temos muito mais para conversar com você. Nós te amamos. Se ninguém te disse hoje nós te amamos, Jesus é o Senhor e assista. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser afastada e mantida à distância, mas sim ser punida. É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona. Muitos não percebem que Deus te chama para vencer sempre que te chama para uma fé baseada em resultados. Quando se trata dos poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregá-lo ao diabo, Deus chamou você, seus fiéis, para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e força para reagir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura, e você precisa reconhecer isso. Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro Punindo as Trevas, Guerra Espiritual que Funciona, em josephs.com hoje. As orações dos justos que se levantaram em 2020, as orações dos justos na América, a maneira como clamamos a Deus, eu ouvi o Espírito do Senhor dizer, eu vou terminar o que comecei. E quando passarmos por essas coisas, há mais uma rodada que Ele está trazendo, e vai ser avivamento, vai ser despertar, vai ser tudo isso. Eu realmente acredito que estamos entrando no limiar de um grande despertar. No momento em que eu disse sim para Jesus, foi o momento em que alcancei toda a vida, a piedade, a justiça e a plenitude. Tudo isso me pertence. Eu alcanço isso no momento em que digo, sim, Jesus, para você. Assim como você é salvo, você também é curado. Ele pagou por tudo. Quando você faz uma exigência e coloca uma demanda sobre a sua aliança, e faz uma exigência e coloca uma demanda sobre a palavra de Deus, é aí que a fé começa a surgir dentro de você. E nada vai te parar. Nada, pois estou levantando um grupo de intercessores como uma classe de guerreiros equipados. Vejo mantos de intercessão sendo derramados. Pessoas que vão se levantar e começar a guerrear em suas casas, em suas salas de estar e começar a se posicionar contra principados e potestades. Eu vejo eles fazendo isso. O Senhor vai começar a te designar para orar, interceder, quebrar julgos sobre líderes, quebrar julgos sobre aqueles ao seu redor, para ser alguém que combate fofocas. Eu declaro avanço, eu declaro avanço, eu declaro avanço nos seus corações, eu declaro avanço nas suas mentes, eu declaro avanço na sua casa, eu declaro avanço nos seus corpos, eu declaro avanço nos seus relacionamentos, agora mesmo pelo sangue de Jesus, porque é a sua aliança, certo? E qualquer outra coisa é ilegal. Obrigada, Senhor. Neste momento, em nome de Jesus. Mesmo em dias ruins, você é ungido para ser o melhor. Deus te chamou, homem ou mulher, com revelação dele. O Todo-Poderoso não está à mercê de uma cultura enlouquecida. Estamos indo para o vermelho. No sangue de Jesus, Jesus é o Senhor. Eu queria agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros, obrigado. Seja você parceiro desde o início ou tenha se juntado recentemente à nossa família, quero simplesmente agradecer a você por sua causa. Nós conseguimos fazer tantas coisas que nunca teríamos realizado sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos a você. E do fundo dos nossos corações queremos dizer obrigado a você. Oramos por você todos os dias e estamos ao seu lado.
Cremos que Deus fará coisas magníficas com esta família de parceiros nos próximos dias. Tenho, inclusive, uma promessa do Espírito Santo sobre isso. Agora, se você quiser fazer parte da nossa família de parceiros ou se ainda está em dúvida, pensando sobre isso, eu te encorajo a tomar essa decisão hoje acessando josephz.com ou você pode enviar a palavra-chave doar para 719-259-0029. Sua parceria nos ajuda a avançar com o Evangelho e cumprir a missão que Deus nos deu. 1 milhão de reformadores de mente e visão claras para impactar 1 bilhão de vidas. Com sua ajuda, sabemos que podemos alcançar esse objetivo. Acredito que com sua ajuda podemos impactar o mundo e estamos ansiosos para isso com mais capacidade do que nunca. Eu só quero agradecer e convidar você para a família acessando